Parte da torcida do CSA realizou ontem um protesto contra o presidente do clube, Omar Coelho. Ao longo de toda a semana e nas redes sociais, esse protesto foi chamado como o maior de todos. Ontem, domingo, pela manhã, em frente ao Nelson, não foi isso que aconteceu. O protesto, eu diria que miou. Ele não foi um protesto do tamanho que os torcedores ou daqueles que organizaram pensavam. Isso tem explicações. Você não consegue mobilizar o torcedor do CSA por um fator muito simples. O que mais o torcedor gostaria não era a presença de Rafael, não é a presença de Omar. O que mais o torcedor gostaria era a permanência do time na Série B do Campeonato Brasileiro. E diferente, por exemplo, do que acontece com as eleições, que ainda tem muita gente que acha que as eleições terão um resultado diferente, e isso não vai acontecer, no futebol não tem isso. Não tem um resultado diferente. O CSA não vai deixar de jogar a Série C. O CSA não vai para a Série B. Vocês lembram do ano passado? Que claramente eu me posicionava em relação a essa situação do Avaí, que o Avaí iria jogar a Série A e o CSA iria jogar a Série B, que não tinha chances do CSA brigar na justiça, ou de o Avaí perder pontos, ou não jogar a Série A. O que foi que aconteceu? O Avaí jogou, foi rebaixado, mas jogou. A mesma coisa é a Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA não vai jogar a Série B, ele vai jogar a C. E isso é o maior fator de desmobilização do torcedor do CSA. E eu estou falando a grande massa azulina, a maioria da torcida do CSA. Os caras, desculpem a expressão, eles não estão nem aí para Rafael, para Omar, eles não estão com essa preocupação. A preocupação deles era do CSA jogar ou não a Série B. Como o CSA caiu, eles têm a reclamação, têm a dificuldade em relação ao Omar, mas não se mobilizam para isso. Então, o protesto de ontem foi um protesto que não teve peso e tem peso zero para um pedido de renúncia de Omar Coelho. Notem que o Omar vem sendo pressionado pelo conselho e por parte da torcida desde que o CSA ainda jogava a Série B do Campeonato Brasileiro, mas já tinha chances reduzidas. O CSA foi rebaixado, já tem pelo menos 3 semanas disso, que se fala de pressionado e o Omar sair, de pedido de impeachment, pedido de renúncia, aquela coisa toda, e não houve até agora nada. Então, não foi o protesto de ontem que vai mudar esse cenário. A renúncia do Omar é uma decisão unilateral dele. O Omar quer renunciar. Se ele não quiser renunciar, não tem forma dele deixar o CSA. Esse é um ponto. Ele pode deixar o CSA como renúncia num acordo. Como já se tentou amarrar por 2 vezes acordos, e esses acordos não foram à frente. No primeiro deles, porque de última hora o Rafael desistiu de tudo. O Raimundo conversou com o Omar e conversou com o Rafael. Qual era o acordo? Sair Omar, renunciar, Rafael chama novas eleições e assume a presidência do CSA. Depois da conversa ter acontecido, o Rafael deu para trás, pediu licença do conselho e disse que ia para a Europa passar 60 dias. O segundo acordo, ou a segunda tentativa de acordo, vem em função da SAF.
o Rafael teria interesse em comprar a SAF do CSA. Mas aí a costura é um pouco mais complicada. Omar chegou a dizer que, com o Rafael comprando a SAF, ele renunciaria ao CSA. E, de novo, Raimundo tentou juntar os dois. Não sei se vai conseguir ou se conseguiu nesse final de semana, mas a informação da semana anterior era de que não tinha conseguido juntar os dois. E nesse acordo, o Rafael teria a perspectiva de tentar, junto ao Conselho, a aprovação da SAF, mas aí independente do Omar. O Omar iria renunciar, seriam convocadas novas eleições no CSA, Rafael não seria candidato a presidente, surgiria um novo candidato a presidente, mas o Rafael teria o foco em cima da SAF. Aí vem a dificuldade. A dificuldade é que o Conselho Deliberativo, talvez, em sua maioria, resista ao CSA se tornar SAF, justamente por conta de Rafael se tornar dono da SAF do CSA, comprar a SAF do CSA. Se o Conselho aprovar o trâmite para que isso aconteça, não é o trâmite para aprovar a SAF, é o trâmite para que seja encaminhada a aprovação da SAF. Rafael ganha força porque a decisão da SAF ela passa pela Assembleia Geral, com conselheiros e sócios. E entre os sócios, repito, o Rafael ainda goza de muito prestígio junto à torcida do CSA. Mas ao Conselho, não. Rafael tem grandes rejeições em relação ao Conselho Deliberativo. Isso está confirmado porque, desde que Rafael assumiu a presidência do Conselho, o Rafael não conseguiu aprovar uma determinação sequer que ele colocasse para o Conselho Deliberativo. Na última reunião do Conselho Deliberativo, foi algo pavoroso as discussões, o comportamento e como se conseguiu desrespeitar a instituição CSA dentro de uma reunião do Conselho, que teve de todas as baixarias possíveis. Ameaça de morte, discussões entre conselheiros, acusações entre presidentes, tudo. Tudo de mais abjeto que você possa pensar numa reunião, houve no CSA. E isso é muito sério. Então, o protesto só foi um fiasco. Não tem peso absolutamente nenhum para uma renúncia do Omar Coelho. Mas eu não queria parar só nessa análise. Eu queria fazer uma análise em relação a uma fala de um conselheiro e de um personagem de importância dentro do CSA. E eu me refiro ao Alan Coração Azulino. Eu vi um pequeno trecho que me deixou estarrecido pela forma como o Alan constrói uma narrativa. E a narrativa é o torcedor que vai pressionar o Conselho para tirar esse Omar de lá, que não tem nenhuma condição de ser mais presidente do CSA. O Conselho não pode ser pressionado por torcida para tirar A ou B. O Conselho precisa atuar dentro das regras do estatuto e não com a pressão da torcida.
Porque se fosse assim, ao contrário, também não seria justo que a torcida pressionasse o Conselho para tirar o Rafael Tenório da presidência do Conselho Deliberativo ou tirar qualquer outro integrante. O Conselho não pode se dobrar a isso. O Conselho precisa, dentro do Estatuto, apurar se houve irregularidades na administração do presidente Omar. E até agora não tem nada provado. Porque ninguém é besta ou idiota de entender que, se tivesse algo concreto, o Omar já não teria sofrido impeachment. Até hoje, o que se pede do Omar é renúncia. Se se pede renúncia e é algo unilateral, é porque até agora não se tem nada contra o Omar. Repito, se tivesse uma vírgula até agora, já se teria conseguido o impeachment do Omar. Os documentos vão provar o que o Omar fez de bom, o que o Omar fez de ruim. O que o Omar fez errado, e se fez errado, precisa pagar por isso. Aí sim, depois de analisar os documentos, o Conselho diz: Omar cometeu erros nisso aqui, Omar foi omisso nisso aqui, Omar trouxe prejuízo no CSA nisso aqui, Omar desviou dinheiro disso aqui, está fora. Mas dentro do estatuto, Alan. Com a torcida pressionando, intimidando, cobrando dos conselheiros, não. E você, conselheiro, sabe que isso não funciona assim. A fala, ela chega a ser absurda nesse sentido. De o conselho tomar uma decisão por pressão do torcedor. Você está incitando violência, velho? É isso que você está fazendo? A sua fala foi desastrosa. Como um conselheiro e como um azulino da importância que você tem. Ainda dá tempo de refazer. Ainda dá tempo de você falar, pensar que você fez algo desastroso. Quando você convoca o torcedor a pressionar o conselho, porque senão o conselho não vai tomar uma decisão. O conselho não pode tomar uma decisão pressionado por um interesse seu ou de qualquer outro. O conselho precisa tomar uma decisão baseado no estatuto. E quem tiver errado, que pague. Seja as denúncias contra o Omar, está errado, pague. Rafael está errado nas denúncias que existem contra ele, pague. Mas nunca o conselho ser pressionado para afastar um ou outro, para denunciar um ou outro, simplesmente porque há movimentos que vão levar para o conselho uma pressão externa, e repito, normalmente essa pressão externa ela está ligada à intimidação, à violência. E quero acreditar que você, Alan, não partiu para esse caminho. O conselho é soberano para tomar a decisão que ele tiver que tomar em cima do estatuto, não em cima de uma pressão que venha de onde quer que seja. Dá tempo de se retratar e de dizer que não era isso que você queria falar. Porque a fala que está em todas as redes sociais, ela é grave e desastrosa para uma pessoa com a responsabilidade que você tem pelo nome que você construiu como azulino e em cima
do CSA.